A paz do Senhor Jesus a todos vocês, irmãos e irmãs inscritos aqui do meu canal, a você que está visitando, seja bem-vindo, tá? Desde já eu quero agradecer a todos que se inscreveram no meu canal, que têm acompanhado. Passando aqui hoje para gravar mais um vídeo, faz uns dias que eu não gravo, né, devido à correria, mas hoje o Senhor, esses dias o Senhor tem me tocado, tem me cobrado, me deu uma palavra, uma mensagem para trazer aqui. E eu estou aqui hoje para gravar esse vídeo, tá bom? Quero pedir a você que ainda não se inscreveu nesse canal, que se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, tá? E que você seja ricamente abençoado pelo Senhor através das mensagens, tá bom? Que seja de grande edificação para a sua vida, amém? Que Deus te abençoe grandemente, tá? Irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Moisés, sobre o chamado de Moisés, né? Deus há algum tempo tem falado comigo, na verdade ele me deu uma mensagem sobre isso há muitos anos atrás, um aprendizado, algo que o Senhor me ensinou aqui nas minhas leituras, nos meus estudos, e o Senhor tem tocado o meu coração para trazer esse ensinamento, né, aqui para vocês, e a gente vai estar compartilhando hoje, tá? Eu vou fazer um apanhado geral aqui, porque a história é muito longa, não dá pra gente colocar em um vídeo só. Moisés foi o libertador do povo de Israel no Velho Testamento, né? Então Moisés, ele prefigura a pessoa de Cristo, né? Que liberta o povo de Deus do poder do Egito, tá? E Moisés, ele sentiu medo do seu chamado. Quando o Senhor o chamou, quando o Senhor passou para ele as diretrizes, o que ele iria fazer, Moisés sentiu medo. E lendo essa passagem, o Senhor me falou algumas coisas muito importantes que eu levo para a minha vida, né? E que eu vou compartilhar com você e espero que também o Senhor fale com você e te ajude a manter essas ferramentas na sua vida, tá bom? Que é a fé, a coragem e a confiança, né? O Senhor falou para mim assim, filha, na caminhada comigo, não pode faltar esses 3 pilares: fé, coragem e confiança. Porque andar com Cristo não é para qualquer um. Andar com Cristo não é para covardes, né? Exige de nós muita coragem, né? Muita fé e confiança para continuar acreditando, né? Então, nós vamos começar a estudar aqui a partir de Êxodo capítulo 4, tá? Que diz assim: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, e nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na sua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança na terra. E ele lançou-a na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugiu dela. Irmãos, vamos entender o seguinte: Moisés foi criado pela filha de Faraó, tá? Então ele foi criado com todas as regalias de um príncipe. Ele foi criado com a educação de um príncipe. Ele foi criado dentro da nobreza do Egito, tá? Só que Moisés, um dia, viu uma briga entre um egípcio e um israelita, e ele se doeu pelo seu povo, porque apesar dele ter sido criado como um príncipe do Egito, apesar dele ter vivido todas aquelas regalias, aquela educação, ele sabia o que ele era. Ele sabia a que povo ele pertencia. Ele conhecia as promessas de Deus, por quê? Porque quando Moisés foi tirado das águas pela filha de Faraó, Deus preparou todo um cenário. Você pode estar lendo isso a partir de Êxodo capítulo 2, a história de Moisés, tá? E ele foi criado pela sua mãe, Joquebede. Ela foi quem criou Moisés, tá? Amamentando, e nesse tempo que ela amamentou e cuidou de Moisés antes de entregar definitivamente para
a princesa, a filha de Faraó, ela plantou nele os princípios, ela plantou nele a fé no Deus de Israel. Então ele conhecia, apesar dele viver em uma cultura que adorava vários deuses, ele tinha o conhecimento do Deus de Israel. Ele sabia que o povo de Israel adorava ao único Deus e que esse Deus era todo poderoso para operar sinais e maravilhas e que havia uma promessa de libertação sobre esse povo. Agora, gente, a gente precisa entender o seguinte: havia um distanciamento muito grande, né, entre a geração de Jacó, de José, para a geração de Moisés, né? José viu coisas maravilhosas com Deus porque ele andava com um homem de muita fé. Ele andava com Jacó, que era herdeiro direto da promessa espiritual do Senhor. E Jacó plantou aquilo em José. Foi o contrário de Moisés. Moisés estava no Egito, cercado pela idolatria. Ele estava cercado por ações abomináveis diante do Senhor, né? Mas quando ele viu aqueles dois homens brigando, Moisés vai e mata o egípcio em defesa do escravo israelita, né? E aí ele foge. Ele foge porque ele sabe que ele poderia morrer, né? O faraó iria mandar matar ele, com certeza, porque ele feriu um egípcio por causa de um estrangeiro, por causa de um escravo, e ele iria morrer. Então, nessa situação, Moisés foge, né? Ele foge, vai para um outro lugar, ele se casa, cria uma família com seus 2 filhos, né? E quando ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro, ele vai atrás do monte e Moisés vê uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Gente, uma sarça, os estudiosos dizem que a sarça, ela é uma planta muito comum em Israel, é um arbusto muito comum, tá? Então, provavelmente Moisés estava acostumado a ver aquilo diariamente no quintal da sua casa, quando saía, nos sítios vizinhos, aonde ele ia tinha aquele arbusto. Mas aquele era diferente, aquele que ele estava vendo tinha um fogo. E detalhe, o fogo não queimava, né? E ele, ao se aproximar, o anjo do Senhor, a Bíblia diz, o anjo do Senhor fala com ele. E Moisés ouve a voz de Deus, né? Até então não existe relatos de Deus falando com Moisés. Deus fala com Moisés a primeira vez nesse episódio. E aí Moisés precisa de quê, gente? De fé. Para acreditar que aquela voz era a voz de Deus. E o Senhor se apresenta a ele como o Eu Sou. E passa as instruções a Moisés. E Moisés, nesse contexto é que Moisés diz, mas eles não me ouvirão, eles não crerão. Por quê? Porque Deus diz, Moisés, você vai voltar para o Egito. Eu quero que você volte para o Egito, porque o meu povo está em aflição, eles têm orado a mim, eu tenho visto o seu sofrimento, e eu vou libertá-los. Até aí tudo bem, né? Mas aí ele diz, Moisés, eu vou libertar esse povo através de você. E eu quero que você volte para o Egito, né? E aí Moisés, nesse momento que Moisés precisa de uma fé real, uma fé sobrenatural, uma fé viva, uma fé que não estava paudada apenas nas histórias que ele tinha ouvido sobre o Deus de Israel, uma fé que nascia do sobrenatural de Deus para a vida dele. Por que ele precisava de fé, gente? Porque se ele não cresce que era Deus falando com ele, ele jamais voltaria para o Egito, né? Então a fé é o que nos faz crer, a fé é o que nos faz acreditar que o Senhor está falando, naquilo que o Senhor está falando, naquilo que Ele está nos mandando, na missão que Ele determinou para nós. Isso é a fé, é quando desperta, né? É quando te dá a noção, a real, te dá a real clareza do que Deus quer, do que Ele está falando, do que Ele está determinando para nós, né? Nós cremos que é Ele, nós cremos que Ele está determinando aquilo, né?
Só que Moisés, gente, como que ele saiu de lá? Como um fugitivo. Apesar dele ter sido criado como um príncipe, apesar dele ter sido educado pela realeza do Egito, a condição que ele volta agora é a condição de um fugitivo. Embora o faraó já tivesse morrido, né? Mas aquele que ascendeu ao trono de Faraó conhecia essa história. Provavelmente era alguém muito ligado a ele, né? E poderia exercer a justiça segundo as diretrizes egípcias daquela época. Então ele precisou de coragem. Moisés precisou de coragem para voltar ali, né? Ele precisou, gente, enfrentar o seu medo. Ele precisou enfrentar os seus traumas, as suas culpas. Para voltar ali, ele precisava de muita fé e de muita coragem, né? Porque ele não sabia como estava a situação lá, o que se passava. Não é igual hoje que tinha o WhatsApp, tinha internet, e ele poderia se informar. Ele só sabia o que o Senhor havia falado para ele, que o faraó havia morrido e que ele iria ali para libertar o povo de Israel, né? E aí ele diz o seguinte, e tornou-se em uma cobra e fugia dele. Aqui, gente, a cobra representa o poder das trevas, tá? Essa cobra representa o poder das trevas, o poder de Satanás, que Moisés precisaria enfrentar no Egito, né? E Moisés fugia dela por quê? Porque ele tinha medo. Ele precisava enfrentar o seu medo, né? Ele precisava ter coragem para voltar ali no Egito, para enfrentar o faraó, para enfrentar o que ele o passado, para enfrentar aquilo que pesava sobre ele. Quem sabe Moisés viveu esse tempo todo se sentindo culpado por aquilo. Mas o Senhor manda e ele vai, ele se encoraja. E essa cobra aqui, ela representa o poder das trevas, perseguindo o povo de Deus. O poder das trevas tentando alcançar o povo de Deus. E também, gente, Moisés aqui representa o povo de Deus não se deixando paralisar pelo seu medo. Porque ele estava com medo da cobra. Ele sabia que a cobra era venenosa. Ele sabia que a cobra poderia picá-lo. E o Senhor não falou, olha cobra, torna-se em pau novamente. Não. O Senhor ordenou a Moisés, né? Aqui diz assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito, e tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve, tá? Então, gente, a cobra, ela representa o inferno, o Egito, Satanás perseguindo o povo de Deus, e o povo de Deus enfrentando os seus medos e reagindo a ele e vencendo, porque nas mãos do povo de Deus está o poder de paralisar todas as trevas, né? Aqui o Senhor fala para Moisés, de antemão, Moisés, você vai enfrentar o Egito, você vai enfrentar o poder das trevas, mas eu, o Senhor, sou eu, o Deus, quem tenho o poder de paralisar as trevas. E eu estou colocando sobre você a autoridade de paralisar o poder das trevas. Eu sou o Deus que tenho força e poder e controle sobre o mundo espiritual, sobre o mundo que você não conhece, sobre o mundo que é perigoso para o meu povo. Mas eu estou pondo sobre você o meu poder, a minha autoridade, para que você paralise as obras de Satanás, as obras do Egito. Tá? E aqui quando o Senhor manda Moisés colocar a mão, né, sobre a sua pele, sobre o seu peito, e a mão sai leprosa, aqui o Senhor está passando para Moisés uma mensagem de uma maneira clara, que ele pudesse entender. Por quê?
que o Senhor, além de ter poder sobre o mundo espiritual, o Senhor é que tem poder sobre toda a carne humana. Toda a natureza humana está embaixo do poder e do controle do Senhor. Tá? Aqui o Senhor estava se manifestando a Moisés como todo-poderoso, como o grande eu sou, e aquele de cujo poder e autoridade nada, nem no mundo físico, nem no mundo espiritual, poderia escapar. Ele estava falando para Moisés, antes de Moisés ir para o Egito, Moisés, você vai enfrentar, mas eu estou contigo. E eu sou o poder, eu sou a força, eu sou a autoridade que você precisa para enfrentar. E até a carne de Faraó, por quê? Porque Faraó não era Deus, Faraó era carne, era pó, cinza. E ele fala, Moisés, assim como a sua pele fica leprosa, assim como eu tenho poder e autoridade sobre a sua carne, eu tenho poder e autoridade sobre o Faraó. Ele está mostrando para Moisés a fragilidade humana e a qual o próprio Faraó estava sujeito. Muito embora ele exercesse um poder, a autoridade estatal máxima naquela época, e a gente está falando do Egito, mas não é um Egito como a gente conhece hoje, ele era a potência mundial da sua época, né? E Deus compreendia o medo de Moisés, e por isso o Senhor está mostrando para ele o seu poder, a sua autoridade sobre todas as esferas humanas, para que ele confiasse no Senhor, né? Então, ele mostra para Moisés que ele tem o poder sobre o mundo espiritual, sobre aquilo que Moisés não conhecia, que ele não entendia, sobre aquilo que Moisés conhecia, mundo físico, mundo humano, mundo carnal, tá? E disse, torne a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito, e depois tirou-a do peito. E eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas se tornarão, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Aqui o Senhor está falando para Moisés que ele também exerce o poder sobre a natureza, tá? Então, mundo físico, mundo espiritual e o mundo natural, a natureza, tudo que Moisés pudesse ter de seu entendimento daquela época, estava embaixo do poder de Deus. Deus estava se manifestando para Moisés de uma maneira muito soberana. Por quê? Porque o que Moisés tinha de Deus e sobre Deus naquela época era muito pouco. Não era como nós hoje que temos o Espírito Santo de Deus, que temos a palavra de Deus e aqui a gente pode conhecer o Senhor, as maravilhas. Naquela época não tinha. Então Deus precisou se manifestar a Moisés de uma maneira que ele pudesse ser encorajado a cumprir o seu chamado. E aqui o Senhor está falando para ele, Moisés, para você cumprir o meu chamado, você vai ter que enfrentar Faraó. Você vai ter que enfrentar os magos de Faraó, que são os feiticeiros, né? Você vai ter que enfrentar as forças das trevas, que é representado pela serpente. Embora ele possivelmente não tivesse noção, essa é a mensagem para nós hoje. Porque Moisés ali representa o povo do Senhor, o libertador do povo do Senhor. Mas esse povo do Senhor, ele tinha um Egito para enfrentar, ele tinha uma serpente para enfrentar, né? Que era representada também pelo Faraó, o poder das trevas, tá? E Moisés precisava de 3 coisas que é essencial para a vida de qualquer cristão hoje. Fé para acreditar que é Deus que está falando, que é Deus que está mandando.
coragem para fazer o que Deus está mandando. Por quê, gente? Moisés estava voltando para o Egito, agora com a sua esposa e com seus 2 filhos, tá? Mas ele não estava voltando como um príncipe. Ele não estava voltando com as regalias que a realeza oferecia a ele quando ele ainda estava lá. A condição que o povo de Israel estava ali era como escravos, né? E se Faraó, além de não ouvir ele, escravizasse? Tomasse não apenas ele, mas a família dele como escravo, que é o que o povo dele era. Então ele precisava de coragem. Coragem para ir fazer aquilo que o Senhor havia mandado, né? Mas quando Moisés chega no Egito e Moisés começa a falar a Faraó, tudo que ele fazia, o Faraó também fazia. Os magos de Faraó também faziam, né? Moisés lançou o cajado no chão, virou uma cobra. Os magos lançaram seus cajados viraram cobras também. Isso quer dizer o quê? Que o poder das trevas, que Satanás sempre vai dar um jeito de imitar a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o intuito de Satanás nunca mudou, que é enganar o povo. É tirar a credibilidade de Deus diante do seu povo. É fazer o povo de Deus acreditar que tanto faz servir a Deus como servir ao mundo, como servir ao Egito. Que o mesmo poder que Deus tem, o Egito tem, o poder das trevas tem, e isso é mentira. Né? O que os magos de Faraó estavam fazendo ali, a mandado de Faraó? Tentando convencer aquele povo de que eles não precisavam sair do Egito. De que eles não precisavam acreditar no Deus que Moisés estava representando, do qual eles haviam ouvido falar a vida inteira. Eles não precisavam acreditar naquela promessa de libertação, porque o mesmo que Deus fazia, o Egito também fazia. Isso é mentira. O intuito de Satanás continua sendo o mesmo. Ele continua querendo tirar a credibilidade de Deus. E aí que entra a confiança. Por quê, meus irmãos? Porque Moisés acreditou, ele recebeu fé, ele creu, era Deus que estava falando com ele, ele tinha certeza que era o Senhor. Deus sanou todas as suas dúvidas, ele enfrentou o seu medo, ele foi encorajado por Deus, ele tomou coragem dentro de si, voltou para o Egito, até aí tudo bem. Mas e quando ele começa a enfrentar a resistência de Faraó? Porque Faraó dizia, eu não vou deixar. E agora? Como acreditar? Como permanecer acreditando que realmente havia sido o Senhor falando com ele? Que ele não estava ali por uma ilusão? Que ele não tinha chegado ali por acreditar em si mesmo, no seu próprio coração? Né? Porque Moisés passou por testes. Porque quando o Faraó falou para ele, eu não vou deixar o povo ir, Moisés já estava preparado para isso. Porque o Senhor havia falado para ele, eis que eu vou endurecer o coração de Faraó. E havia um propósito do coração de Deus em endurecer o coração de Faraó, porque Deus precisava fazer juízo aos deuses aos quais o Egito adoravam, para mostrar para aquele povo que aqueles deuses não eram deuses, que só o Deus de Israel era o único Deus que executava juízo sobre a terra. E assim também atraiu o coração do Egito para si. Esse era o intuito do Senhor. Libertar o povo e se manifestar ao Egito como o único Deus, mostrando para aquele povo que os deuses a quem eles adoravam não eram deuses, né? Só que aí o próprio povo de Israel se voltou contra Moisés, né? E não acreditaram. E Moisés foi diante do Senhor e disse, Senhor, por que o Senhor fez eu vir aqui, fez esse povo ser castigado tão severamente? Né? Porque ele duvidou. Se ele não tivesse duvidado, ele tinha ido lá, teria dito, Senhor, eu não estou aqui porque eu acreditei nas ilusões da minha cabeça, eu estou aqui porque o Senhor me falou.
É nessa hora que entra a confiança de Moisés. De confiar que sim, Deus tiraria aquele povo do Egito através dele. Porque crer é uma coisa. Ter coragem para agir conforme você creu é outra coisa. Agora, ter confiança para permanecer acreditando, crendo, tendo fé é outra coisa. E estão interligadas. E esses 3 princípios, meus irmãos, eles são extremamente necessários em nossas vidas hoje, como foi necessário na vida de Moisés. Nós cremos, nós temos fé, nós recebemos fé, nós cremos, mas nós precisamos nos encorajar. Precisamos ter coragem para agir, para andar na direção que o Senhor nos deu. Precisamos de coragem para enfrentar o Egito. Sim, porque o Egito continua aí. Assim como Moisés enfrentou o Egito dele, assim como Moisés enfrentou a serpente ali, nós também, na nossa caminhada, nós temos que enfrentar o Egito. O mundão lá fora, as seduções de Satanás, tudo que ele prepara para nos seduzir, tudo que ele prepara em nossa caminhada para tirar de nós a nossa fé, a credibilidade e a coragem, né? E nós precisamos de confiança para permanecer crendo naquele que nos chamou, naquele cuja direção nós tomamos e andamos, porque crer, meus irmãos, não é apenas acreditar, nunca foi. Não acredito. Essa é uma das mentiras mais bem-sucedidas de Satanás. Fé. É pela fé, só pela fé. Mas a fé exige coragem e confiança. A fé não é um artigo unitário, não. A fé ela é composta de atitude, coragem, confiança. Se você diz, eu creio em Deus, eu acredito no Senhor, eu tenho fé nele, mas você não larga o Egito, você não larga o seu pecado, você não larga a sua vida promíscua, então me desculpa, meu querido, você não tem fé ainda, você não crê, porque aquele que crê, age. Você crê em Jesus Cristo, então você crê que ele é santo, então você tem que viver em santidade. E para viver em santidade no mundo que nós vivemos hoje, você tem que ter coragem, muita coragem. Para se separar do Egito, porque santificação, o que é santificação? É separação, tá? Santificar é separar. Separar do mundo, separar do Egito. Era exatamente o que Deus precisava fazer com aquele povo e estava fazendo com aquele povo, separando o seu povo do Egito, tirando do Egito, né? Mas aí, meus irmãos, chega um momento que Satanás quer nos fazer acreditar que isso é tudo uma bobagem. Não precisa disso. Para quê? Basta crer, basta acreditar. Você não precisa agir conforme você acredita. Mentira de Satanás, você tem que agir conforme crê naquele que crê. E nesse trajeto, nós temos que enfrentar o Egito, nós temos que enfrentar a força, o poder das trevas, né? E para isso, se nós não tivermos confiança naquele que nos chamou, se a gente não tiver confiança de que foi ele quem nos chamou, que foi ele quem determinou, que foi ele quem nos ordenou, e que nós estamos andando corajosamente na direção que ele nos deu, se nós não tivermos essa confiança, nós não conseguimos permanecer. Porque é a confiança que nos faz permanecer. A confiança em Deus. Não é diferente hoje. Aí esses dias, meus irmãos, eu estava pensando nessa passagem e eu falei assim, Senhor, mas todo o poder da cobra está na cabeça. O veneno está na cabeça, né? As presas dela, a boca que ela usa para morder, para se defender, está na cabeça, né? Por que pegar na cauda? É algo que me intrigava. Aí o Senhor falou para mim assim, porque isso é uma analogia, isso representa, é uma analogia do que o meu filho faria futuramente pisando na cabeça de Satanás. Por que o meu povo pega na cauda
Por que Moisés vai e pega naquela cauda? Porque ele está representando ali uma época em que o meu filho já teria pisado na cabeça da serpente. Ei, deixa eu te falar. Jesus já destruiu o poder da serpente. Aleluia. Essa é a nossa época. E na minha e nas suas mãos está o poder de neutralizar o poder das trevas. Satanás sempre vai se levantar. Ele vai se levantar, ele vai tentar nos confundir, ele vai tentar nos paralisar, ele vai tentar imitar o poder de Deus para nos fazer acreditar que tanto faz servir a Deus como servir ao mundo, porque todos os caminhos levam ao Senhor. Mentira. Isso é mentira. O único caminho que nos leva para Deus é Jesus e não se anda nesse caminho de qualquer jeito. Ele diz que a porta é estreita, o caminho é espinhoso, tá? E nessa caminhada, meus irmãos, nós temos um Egito para largar. Nós temos um Egito do qual temos que nos separar. Nós vamos enfrentar serpentes e escorpiões. Mas a Bíblia diz que Jesus já venceu. O poder das trevas já foi vencido. E em nossas mãos está o poder de neutralizar o poder de Satanás. Ele não tem mais como nos ferir. Ele só nos fere se nós deixarmos. A única coisa que Satanás pode fazer com a gente é tentar nos convencer. Porque só nos convencendo é que ele vai ter algum poder contra nós. Porque Jesus já destruiu a cabeça da serpente. O poder de Satanás, o veneno de Satanás já está embaixo dos pés de Jesus. Mas nós precisamos ter fé, coragem e confiança. É como um carro. Você liga um carro, não que eu dirijo, tá, gente? Mas eu vejo pessoas dirigindo, eu vejo algumas coisas e fico pensando, né? É como um carro. Você liga o carro funciona, né? Fé. Acendeu aquela luz. Você creu, você acreditou. Isso é fé, tá? Mas aí, para o carro andar, para você chegar onde você quer, não basta ter ligado o carro. Ele está funcionando. Mas você precisa de coragem e dirigir esse carro, fazer ele sair do lugar. Mas para o carro sair do lugar, você precisa ter combustível. Essa é a confiança. A confiança é o combustível do crente. Porque fé, coragem e confiança são as armas do cristão. São pilares da nossa fé. São indispensáveis para a nossa caminhada. Sem isso a gente não consegue vencer o diabo. Você não é proibido de sentir medo e nem eu. Moisés sentiu medo. A Bíblia é muito clara quando diz isso. Ele corria da cobra. Muitas vezes nós, como homens e mulheres, nós fugimos de Satanás, porque nós não sabemos ainda, né, o poder que o Senhor já colocou em nós. Por que Moisés estava fugindo daquela cobra? Porque ele ainda não sabia que Deus havia colocado nas mãos dele o poder de neutralizá-la da maneira mais surpreendente, através da cauda, né? Por quê? Porque ali é uma simbologia, como o Senhor falou para mim, eu estou te falando. Ali representa uma época em que o Filho de Deus já havia pisado na cabeça, subjugado o poder de Satanás. Que é hoje, que Jesus já pisou, Jesus já subjugou Satanás, Jesus já o venceu na cruz. Hoje o veneno de Satanás está destruído, está derrotado, né? Mas, irmão, por que ele faz tanto mal, então? Porque ele consegue convencer muitas vezes. Essa é a única arma que Satanás tem. Do mesmo jeito de lá do jardim, por que Satanás conseguiu derrubar Eva e Adão e lançar o pecado no mundo? Porque ele conseguiu convencer Eva que o pecado não era pecado. Ele conseguiu convencer Eva de que ela não precisava ser obediente à palavra de Deus, que ela poderia comer aquilo, mesmo que o Senhor tivesse dito que ela não podia. É só assim que Satanás vai ter êxito, nos fazendo acreditar
que o pecado não é mais pecado, nos fazendo acreditar que desobedecer a Deus muitas vezes é uma vantagem, como ela acreditou, que comer a árvore, comer daquele fruto iria fazer com que ela se tornasse como Deus, conhecendo o bem e o mal, tá? Mas, meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer que com fé, coragem e confiança, nem o inferno inteiro vai te paralisar. Moisés viu o mar se abrir e o povo todo passar a pés enxutos. Mas antes, ele precisou enfrentar o Egito. Antes, ele precisou enfrentar os seus medos, seus receios. Antes, ele precisou neutralizar o poder das trevas. Antes, ele precisou enfrentar Faraó. Ele precisou enfrentar os bruxos do Egito. Ele precisou enfrentar forças espirituais que ele não conhecia. Não é diferente comigo e com você. Nós ainda precisamos vencer o Egito. Nós precisamos vencer o poder das trevas. Só que nós temos uma vantagem. Jesus já morreu por nós. Satanás, o poder das trevas, já foi vencido. E agora cabe a cada um de nós. Eu quero que você saiba que em mim e em você, em nossas mãos, em nossas vidas, está o poder de Deus para neutralizar o poder das trevas que se levanta para nos enganar, para nos seduzir. Não tenha medo. E se você tiver medo, saiba que você pode enfrentar esse medo. Saiba que está em você a força e o poder de Deus para enfrentar esse medo. Saiba que Satanás já foi vencido. A cabeça do diabo já foi pisada. Ele nem tem mais cabeça, porque Jesus já pisou a cabeça dele. Ele não pode mais. Ele pode até se movimentar. Ele pode até forjar, partir para cima de você. Mas ele não pode mais. Só se você deixar. Se você se deixar convencer. Mas se você tiver fé, coragem e confiança, ninguém vai impedir você. Ninguém vai impedir você de fazer tudo o que Deus quer que você faça. De enfrentar tudo o que você tem que enfrentar. Com coragem, com confiança em Deus. E atravessar o mar. Deixar o Egito para trás. Para viver uma nova realidade com Cristo. Amém? Que Deus nos encha nessa tarde, nesse dia. Que Deus nos encha de fé, coragem e confiança para permanecer andando, para permanecer em movimento rumo aos céus. A nossa terra prometida que está lá na glória. Amém? Porque somente com fé, coragem e confiança é que nós vamos chegar lá. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, o Senhor cuide de ti todos os dias da sua vida. Que a bênção do Senhor seja abundante sobre a sua vida em todas as esferas, espirituais, físicas, profissionais. Deus te abençoe hoje e sempre. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.